Mengão classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. Vamos para cima, meu Flamengo. Vencemos nesta última terça-feira no Maracanã por 3-0 a equipe do Milionários. E na sequência eu já quero trazer para vocês o pessoal lá da ESPN Brasil que falaram sobre o futuro de Gabigol no Flamengo. Arrascaeta reserva? Vai pegar banco? Que história é essa? E quem é mais importante no Flamengo hoje? De La Cruz ou o Gerson? Vou trazer esse corte aqui para vocês, tá muito bacana, então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, ó, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês agora é lá do canal ESPN Brasil. E olha só o que os comentaristas, jornalistas falaram sobre o futuro do Gabigol no mais querido e também falaram sobre a Arrascaeta sendo reserva, vai pegar banco. E quem é mais importante no Flamengo hoje? Gerson ou De La Cruz? Vamos acompanhar. Mas o Tite não o coloca, principalmente depois do que aconteceu da polêmica da camisa do Corinthians, Léo. Eu acho que o Tite, eu não sei se é exatamente uma punição, eu acho que o Tite está inseguro sobre a reação das pessoas à presença do Gabigol Mas em ele campo. poderia ter colocado contra o Amazonas, então, se fosse essa. Eu acho que é uma escolha, entendeu? Protesto, né? Lá também, sim. Não dava pra abafar, você talvez não acha? O pessoal ia se dividir um pouco. Em algum momento ele vai ter que voltar a jogar pelo Flamengo, né? E acho que tá para ser nos próximos jogos. Eu não acho que faça muito sentido também ele não entrar em algum jogo. Até porque você vai ter uma sequência pesada daqui para frente. Com o futebol voltando, você vai ter jogo em cima de jogo praticamente. Você não vai mais ter pausa daqui até o fim da temporada. Como ficou definido essa semana, né? O campeonato vai terminar na data que estava previsto terminar. Sim, ou seja, vai ter 2 jogos aí de campeonato brasileiro. Você vai ter jogo em cima de jogo. Então, acho que não dá para você abrir mão de um jogador como esse. Mas titular, de fato, essa discussão não existe hoje. Por quê? A gente não está falando aqui que ele achou o time. A gente não está falando que o modelo de time hoje está bem desenhado, com um meia aberto que não é um ponta pelo lado direito, com um jogador mais agudo pelo lado esquerdo, um meia por ali. Então, hoje o modelo 2 atacantes, né, ele não tá na cabeça do Tite. E nem é o que parece que ele vai fazer em algum momento. Né? Pois é, Dom, que também quero a tua opinião. Assim, eu acho que não existe mais essa discussão de titularidade. O Gabigol, ele perdeu essa titularidade, não é de hoje, nem foi por conta da polêmica. Mas ficou ainda mais difícil a vida dele no Flamengo. Mas eu fico pensando, em algum momento vai ter que colocar. Você imagina que o Tite, ele tá pensando em onde colocar, quando colocar, longe da torcida, quem sabe? Você acha que isso tá pesando para ele? Eu acho que enquanto tiver a necessidade, acho que isso não adiaria ele colocar. O problema é que não há necessidade atualmente. Então a gente mudou o meio-campo inteiro para poupar alguns jogadores. O Pedro, na fase que tá, não precisou sair. Então eu acho que o Tite vai deixar a situação ser naturalmente, quando ele sentir a necessidade. Enquanto ele não precisou nesses 2 jogos, e de fato, tecnicamente, não era uma necessidade, acho que valia preservar um pouco a imagem, correndo o risco de algumas vaias que poderiam existir. É muito incerto o clima, a gente debatia muito. Como é que vai ser o Maracanã? Não dava para saber se seria uma coisa dividida, um estádio inteiro vaiando. Eu imagino que seria uma coisa meio parcial, alguma parte mais insatisfeita, outra mais lembrando do passado. Então acho que vai ser uma questão muito natural, mas eu não consigo ver ele tendo tanto impacto agora para mudar o jogo do Flamengo, sendo um cara que vem do banco para resolver. E nesse cenário, a gente tem que falar, o contrato dele tá acabando. Então, assim, hoje, para mim, é quase impossível imaginar que ele seja jogador do Flamengo no ano que vem. Então, talvez até nessa janela, se aparecer uma oportunidade, faz sentido, de repente, essa saída. Pode ser que não venha, o Flamengo segure até por conta do tamanho da imagem que ele tem, mas por tudo que aconteceu nas últimas semanas, era uma decisão muito delicada para o Flamengo falar do futuro do Gabigol, porque se ele sai, parte da torcida criar um ruído por conta de tudo que ele representa,
hoje, querendo ou não, o Gabigol meio que facilitou essa decisão para a diretoria do Flamengo. Então, para mim, a questão é muito mais essa. É conduzir dentro da perspectiva do Tite até o final do contrato dele. Isso ele não sair no meio do ano. Olha, a gente fez uma pergunta aqui no nosso chat no YouTube, que é: Flamengo vai ser o mais temido do pote 2? Sim ou não? O sim está ganhando por 83%. Muitos torcedores aqui do Flamengo. Mas eu concordo. Eu também acho que vai ser o mais temido do pote 2. Léo, só para a gente terminar, então, o assunto Gabigol. Você acha que o Flamengo deveria liberar o jogador ou não renovar o jogador? Com o jogador? Eu acho que não renovar me parece uma atitude normal. Separar os caminhos. Agora, eu não acho que deva liberar por liberar. Amanhã. Assim, ele tem contrato sem até um tipo de compensação, dezembro. né? Até porque o jogador é um patrimônio do clube. Por mais que faltem só 6 meses para acabar o contrato, ainda é um patrimônio do clube. E você não vai querer, sei lá, reforçar um rival seu para a sequência da temporada. Eu acho que se ele quiser fazer outra escolha no futuro, aí são questões dele, mas eu não acho que o Flamengo tenha que facilitar a saída dele por causa disso. Mas você não renovaria? Não, nesse momento eu acho que você recosturar essa relação me parece muito difícil, assim, porque ele qual o esforço que ele fez também, sabe? Ele não se posicionou o suficiente na situação, depois ele veio uma versão da equipe dele, depois ele foi obrigado a admitir o contrário. Eu não acho que ele se posicionou como um ídolo se posicionaria numa situação como essa, sabe? E tecnicamente, gente, assim, o Gabigol é um jogador que ele tem um status até salarial que para ele ser só um backup, ali, um reserva, eu acho pouco. Então, se eu sou o Flamengo, eu olharia para outras possibilidades de futuro. Porque sempre a gente fica pensando, né? Mas ele vai para onde? Vai reforçar qual time? É claro que isso pesa também pro Flamengo. Ah, sim. Quando eu digo do meio do ano, é considerando um cenário como esse, de vir uma proposta que seja vantajosa pro Flamengo. Não por liberar de graça e acabou, não. Acho que tem a questão também de você reforçar o rival, porque é um cara que ainda... tem 26 anos, o Gabigol? É isso, né? Sim. 26 anos. Então tem muito pela frente ainda para entregar. É um cara que pode dar a volta por cima. Ninguém tá falando que tá numa queda e não vai se recuperar. É que acho que a relação com o Flamengo, por tudo que aconteceu, pelo status de ser um reserva, pelo salário tão alto, eu acho que não vale a pena. Acho que não daria para tentar renovar o contrato e acertar a situação. Mas parece o caminho natural. Ele permanecer até o fim do ano e acabar o contrato, ou a menos que venha algo vantajoso. Não vejo outra saída, outro cenário possível a não ser esses dois. Outro ponto importante desse Flamengo é o Arrascaeta. A gente já citou ele algumas vezes aqui. É um Arrascaeta que não está rendendo como a gente esperava, como a gente imaginava que a temporada dele seria. É um jogador que a cada temporada ele vai perdendo um pouco do brilho que a gente via no Flamengo. Como é que vocês analisam isso? Eu começo com você, Donk. Existe a possibilidade de um banco de reservas? A possibilidade desde que você tenha um crescimento do Lohan, porque é um menino que, assim, tem jogado bem. Não acho que hoje é a situação, sinceramente, mas a médio prazo, de repente, a continuidade... O Lohan deve ser titular na ausência do Arrascaeta durante a Copa América. Sim. Então, de repente, pode acontecer isso. Sinceramente, não me preocupa tanto essa queda, talvez mais não protagonismo do que uma queda do Arrascaeta, porque a engrenagem está funcionando. Então é um Flamengo que está dando respostas, vamos ver mais a longo prazo, que a gente está falando de uma resposta mais baseada em 4 jogos. Então, se o Flamengo der essa continuidade com o Arrascaeta sendo parte disso, mas não sendo protagonista, sinceramente, não me preocupa tanto assim. Porque não é um time que as coisas não estão rolando porque o Arrascaeta não consegue dar continuidade. Eu vejo o time funcionando, só que ele não tendo esse protagonismo. Tem essa opção do Lohan. Se de repente ele pedir passagem nesse período que ele vai ter maior minutagem, acho que vale a discussão. Mas, sinceramente, eu não vejo com uma grande preocupação esse cenário dele hoje, não. Até para descansar também uma Arrascaeta em alguns momentos da temporada, Léo. Sim, e ele não é mais garoto, né? Sim. 30 anos não é velho no futebol de hoje, mas... mas ele se machucou muito também, né? E aí fica mais, né? Se olha para a idade de uma maneira diferente. Não é um jogador com a melhor estrutura física de todas também, né? Então você tem que ter um certo cuidado. Eu acho que o Tite está tendo a calma com o Lohan também para não dar um passo maior que a perna com ele, até porque ele vai ser necessário nesse próximo período, né? Mas assim, o Arrascaeta também vai virar reserva. Não acho que esse seja o caminho, não. Até porque o Arrascaeta ainda é um jogador que
numa jogada ali de inspiração, sabe? Num lance, às vezes mesmo no jogo que ele não tá voando, ele consegue inventar alguma coisa. Ele é um jogador acima da média em termos de criatividade e poder de decisão. Teve um fã de esportes aqui participando aí, ele fala, quem é mais importante, mais decisivo, o Gerson ou o De La Cruz? Precisa escolher entre eles? Porque assim, é curioso, né? O De La Cruz, quando você vai olhar para os números dele, gol, assistência, ele sempre teve baixo na carreira, né? Mas por quê? Ele é o cara que faz o jogo, ele faz o jogo acontecer, né? Por isso que eu sempre falei, cara, o De La Cruz ele tem que jogar mais atrás, porque ele precisa enxergar o jogo, né? Ele precisa, sabe, ter essa noção do espaço do jogo, distribuir. O Gerson vai estar mais perto da área do que ele, mesmo jogando aberto. Então, por exemplo, o Gerson, para estatística, hoje não entra o gol contra que ele forçou, né? Mas saiu de um cruzamento dele. É verdade. E o Gerson é um jogador que vinha sendo muito criticado por falta de intensidade, né? Por não entregar. Desde a cirurgia, desde a volta da cirurgia que ele fez nos rins, né? Ele voltou, todo mundo esperando um pouco mais dele. Mas agora tá assim, nessa posição. Que não é novidade para ele, tá? Lá no começo, no Fluminense, ele chegou a jogar por ali. Na Itália, que ele tentaram adaptá-lo ali, não funcionou tanto, mas enfim, eu acho uma boa para ele nesse momento. O Gerson é um jogador que nos últimos jogos não tem um A para falar dele. Sim. Ele tem sido sempre um dos melhores. Donkey. É uma disputa muito difícil. Para mim, tecnicamente, acho que o Gerson é um cara mais talentoso. Assim. Acho que ele tem um refino técnico maior. Só que o De La Cruz faz as coisas acontecer no time. Hoje, o Gerson tem jogado muito bem, como o Léo colocou, concordo, tem feito a diferença. Acho que é uma função que também cai muito bem para esse time, porque é um cara que sai da direita, ajuda na construção, libera o corredor. Hoje até o Davi Luiz ocupando o corredor no lance do gol. Mas eu vejo hoje o De La Cruz talvez mais insubstituível nesse time do Flamengo, justamente por fazer as coisas acontecerem, permitir um time mais dinâmico, embora os dois hoje sejam peças importantíssimas. Como a gente falou, hoje são titulares indiscutíveis do Flamengo, mas se tivesse que ficar entre os dois no time do Flamengo, com uma certa dificuldade, eu escolheria ainda o De La Cruz. Bom, vocês viram aí, cara. Falaram sobre o Gabigol. Realmente o futuro do Gabigol no Flamengo é meio que já certo, cara. É muito difícil que o Flamengo continue com o Gabigol para a próxima temporada. Eu acho que o ciclo do Gabigol se finaliza ainda em 2024, vai até o final ali e não vai ser renovado. A renovação com certeza não vai ter, cara. Não vai, é coisa de maluco se renovar com o Gabigol. Se ele viesse, né, se ele vir ter as oportunidades e despontar em fazer gol e o caramba 4, aí é outra coisa, mas não tá acontecendo isso, cara. Hoje a bola da vez no Flamengo, ali no ataque, é o Pedro. O que esse cara tá jogando é inacreditável. O Pedro tá jogando o fino da bola, fazendo gols. A fase dele tá incrível, meu irmão. A bola procura o Pedro. E nesta última terça-feira não foi diferente. Ele deixou 2 gols contra o Milionários, onde vencemos por 3-0. Estamos classificados para a próxima fase, para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E falaram também sobre Arrascaeta no banco de reserva. Que é isso, cara? Para mim, Arrascaeta, não que ele seja intocável, mas Arrascaeta, dizer que o Arrascaeta tá numa fase tão ruim que ele vai ter que pegar banco e o titular vai ser o Lohan, eu acho um absurdo. O menino joga muita bola, o Lohan, é lógico, mas é galgando, é com o tempo. Arrascaeta, velho, Arrascaeta é o cara que pensa nesse time do Flamengo, né? Joga muita bola, demais. Então eu não vejo Arrascaeta no banco, cara. Eu não vejo Arrascaeta no banco de reserva do Flamengo pro Lohan. Quem sabe futuramente, ninguém sabe, mas no momento, deixa o Arrascaeta aí, ninguém mexe com o Arrascaeta. Como falou um internauta aí para a apresentadora, ninguém mexe com o Arrascaeta, ninguém mexe com ele. E sobre Gerson e De La Cruz, cara, eles escolheram De La Cruz, eu também fico com essa opinião. Para mim hoje, o mais importante no Flamengo, entre Gerson e De La Cruz, é o De La Cruz, porque é o cara, é um motorzinho, é o que pensa também, né? Faz o time jogar. É monstro, De La Cruz é monstro demais, mas lógico, não querendo desmerecer o que é o Gerson, que também é outro craque de bola. Então já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações!